iniciar a nossa aula fazendo uma oração? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor Deus, bendito e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa, reunidos em teu nome, Senhor, para aprender mais de ti. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção e a tua graça sobre nós, que a palavra que nós aprendamos aqui seja produtiva no nosso coração, que o teu Espírito opere através da tua santa palavra, Senhor, e que nós cresçamos em conhecimento e em graça de ti, para que sejamos mais semelhantes a Cristo, nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pela palavra, reconhecermos os nossos pecados e abandoná-los, a confessá-los a Ti, Senhor, e abandoná-los. Ajuda-nos também, Senhor, a servir uns aos outros, a amar uns aos outros, Senhor, como Tu amou a Tua igreja. Te pedimos a Tua bênção sobre os que estão aqui e os que estão para chegar, Senhor. Também te pedimos a Sua bênção sobre o culto que virá logo após essa aula, que a Sua presença se manifeste entre nós, Senhor, e que nós possamos glorificar a Ti pelas Tuas grandes obras de nossas vidas, Senhor. E que ao longo da semana nós possamos viver diante da Tua presença, assim como estamos aqui hoje. Esse é o nosso pedido, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ao longo das últimas semanas, nós temos falado sobre os sacramentos. Eu comecei falando na semana retrasada o que são os meios de graça, e dentro dos meios de graça nós estudamos aquilo que se convencionou chamar de sacramentos. O Henrique ele fez 2 aulas tratando da questão dos sacramentos como meios salvíficos. Eu acho que já ficou bastante explicado na aula dele. E hoje nós vamos tratar propriamente do primeiro sacramento, que é o batismo. E ao invés de nós utilizarmos o Catecismo de Heidelberg, eu queria que nós utilizássemos o Catecismo Maior de Westminster. Por quê? Porque o Catecismo Maior de Westminster ele é mais objetivo, ele é mais doutrinário. O Catecismo de Heidelberg ele tem o propósito de ser mais devocional, ele não é tão objetivo quanto o Catecismo Maior de Westminster é. Então, por isso eu gostaria que nós abríssemos no Catecismo Maior de Westminster, na pergunta de número 162. Quem não tiver no celular pode pesquisar no Google Catecismo Maior de Westminster e pesquisa assim, monergismo, que você vai para um site da monergismo que tem lá o catecismo completo. Então nós vamos compreender, primeiro, de modo geral, o que são os sacramentos, mais uma vez, só para ficar bem estabelecido o que são os sacramentos, e depois nós vamos adentrar no sacramento do batismo propriamente dito. Pergunta de número 162 do Catecismo Maior de Westminster. Vamos ler todos juntos a pergunta e a resposta? O que é um sacramento? O sacramento é uma ordenança sagrada instituída por Cristo na sua igreja para significar, selar e aplicar àqueles que estão no pacto da graça os benefícios da sua mediação, para fortalecer e aumentar-lhes a fé e todas as demais graças, compelindo-os à obediência, para que testifiquem e partilhem do amor e da comunhão uns para com os outros, e para distingui-los dos que estão de fora. Amém. Notem que no conceito trazido pelo Catecismo Maior de Westminster, os sacramentos servem a 3 grandes papéis, quais sejam significar, selar e aplicar. Para que nós compreendamos adequadamente o que são os sacramentos, nós temos que entender o que cada um desses termos quer dizer. Então vamos avaliar o que cada um deles quer dizer. Significar, selar e aplicar. O primeiro papel do sacramento é significar. E o que isso quer dizer? Significar significa ser o sinal de alguma coisa, representar alguma coisa, simbolizar alguma coisa. É isso que quer dizer significar. Nas aulas anteriores, nós vimos que o sacramento ele é composto de 2 grandes partes. Alguém lembra? Alguém sabe falar quais são as partes de um sacramento? As 2 partes? Sim, exatamente. O nosso catecismo maior, ele vai falar que é um sinal externo perceptível e uma graça espiritual interior. Essas são as 2 partes de um sacramento. O sinal exterior perceptível e a graça espiritual interior, certo? O sinal exterior perceptível é justamente o que a Mayara falou. É o elemento material do sacramento, ou seja, aquilo que é perceptível pelos nossos sentidos. Qual é o elemento material da ceia, por exemplo? Ou os elementos materiais da ceia? O pão e o vinho. E além disso, tudo aquilo que se faz com o pão e o vinho são o elemento externo ou material do sacramento. E por que nós dizemos que o pão e o vinho são sinais exteriores perceptíveis? Porque nós conseguimos percebê-los com os nossos sentidos. A gente consegue sentir o cheiro do pão e do vinho, a gente consegue tocá-los, nós conseguimos sentir-lhes o sabor e vê-los também.
eles são sinais perceptíveis justamente por isso, que eles são perceptíveis aos sentidos humanos, certo? São sinais materiais do sacramento. Então, os elementos sacramentais, a água no batismo, o pão e o vinho na ceia, e as ações que são realizadas com eles são aquilo que nós chamamos de sinal exterior perceptível, é o elemento externo do sacramento. Contudo, como nós sabemos, o sacramento ele possui um outro elemento que não é de ordem material, é um elemento de ordem espiritual, não perceptível pelos sentidos humanos. É o que o catecismo chama de graça espiritual interior. De acordo com o Gerardo Voss, no seu comentário, ele fala o seguinte: a palavra graça, aqui, significa uma obra salvadora de Deus em favor do crente e no próprio crente, sendo também uma dádiva de Deus ao crente. Essa graça é a contraparte do sinal exterior, é aquilo que é representado pelo sinal, é a coisa real, a razão por que o sinal existe. Percebam, portanto, que quando o catecismo afirma que uma das funções do sacramento é significar alguma coisa, ele está falando justamente dessa relação entre o sinal exterior perceptível e a graça espiritual interior. Ou seja, esse sinal externo, ele representa, ele simboliza essa graça interior que não é visível aos olhos humanos. É isso que o sacramento se serve, ele simboliza a obra de Cristo, os benefícios da sua redenção, o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé e etc. Vejam, por exemplo, o que diz o Catecismo de Heidelberg na pergunta 69, que é de hoje, no caso. Como o batismo ensina e garante a você que o único sacrifício de Cristo na cruz é para o seu bem? Aí vejam o que diz a resposta. Cristo instituiu essa lavagem com água, que é o sinal exterior, é o elemento material, e acrescentou a promessa de lavar com seu sangue e espírito a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Tão certo como por fora fico limpo com a água que tira a sujeira do corpo. Então percebam que a água no batismo ela vai simbolizar a lavagem dos nossos pecados pelo Espírito e pelo sangue de Cristo. É um sinal exterior que representa essa realidade espiritual interior, essa graça espiritual interna que nós não conseguimos perceber. O segundo papel que o sacramento se presta é o de selar. E o que significa? O termo selar ele é utilizado no catecismo com o sentido de penhor, garantia ou certificação legal. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que os sacramentos, tanto o batismo quanto a ceia, foram instituídos por Cristo para selarem os benefícios da sua mediação em prol dos que estão no pacto da graça. Ou seja, para serem o certificado ou a garantia de que tais benefícios serão concedidos aos crentes. Um exemplo que talvez possa nos ajudar a compreender o que o catecismo quer dizer quando fala que os sacramentos são selos. Imagine que uma pessoa ela tem uma dívida com alguém e essa dívida é exorbitante. Essa pessoa promete ao seu credor que ela pagará até o final do mês. E como garantia, ela deixa um anel de ouro que era da sua mãe, com essa pessoa como garantia. O que isso nos mostra? O que isso quer dizer? Que o devedor, a pessoa que deixou o seu anel em garantia, vai se colocar à disposição, vai buscar realizar tudo quanto for possível para pagar a sua dívida. Ou seja, o anel deixado lá é a garantia, é o sinal de que ela vai se esforçar para pagar a sua dívida. Obviamente que esse é um exemplo, e obviamente que Cristo não nos deve nada, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o batismo e a ceia, eles são selos, eles são a garantia de que Cristo e os benefícios da sua mediação nos serão concedidos. Cristo nos dá uma garantia, nos dá um penhor de que tudo aquilo que ele prometeu no Evangelho, no Pacto da Graça, será concedido a nós. Então, quando nós participamos da ceia, por exemplo, não é um mero memorial, é um selo de que Cristo nos lava dos nossos pecados. Aquele é o penhor, é a garantia de que Cristo cumpre a sua promessa de lavar todos os nossos pecados no momento quando nós cremos nele, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão dos nossos pecados. Não é só um mero sinal que simboliza algo, é uma garantia de fato, é um penhor da nossa salvação. Alguém tem alguma observação? Pode falar. Pode falar. Aí, como é que se dá isso com as crianças? Em que sentido? Porque é o selo da garantia, né? Tudo isso que você está falando, né? Que os catecismos afirmam. E aí é o selo de coisas né? Na prática, pão e vinho, que sela coisas espirituais, né? Uhum. Então, como é que é essa compreensão aí quando uma criança é batizada, no caso?
Porque a gente sabe que não são todas as igrejas evangélicas que batizam crianças, né? Uhum. Eu, mais à frente a gente vai falar disso. Tanto nessa aula e na outra a gente vai falar mais especificamente do batismo infantil. Essa hoje é para falar do batismo de modo geral e depois na outra aula é porque o catecismo de Heidelberg de fato. Tá bom. É porque a gente precisa compreender primeiro o que é o batismo depois para entrar nesse tema, tá? Pois é, mas aí eu queria saber o seguinte, com relação, no caso, a criança, um outro tipo de batismo, um outro tipo de compreensão, isso que eu queria. Não, o batismo dos adultos e das crianças é a mesma coisa, só que existe uma diferença. Adultos, eles entram, eles professam a Cristo e são batizados. Os filhos dos crentes, eles são batizados porque eles já pertencem à igreja visível, certo? É o mesmo batismo, não existe uma diferença fundamental. Rosana, vou te fazer uma pergunta. Todo adulto que se batiza crê? Todo adulto que já se batizou na história da tradição cristã, ele cria? Ele tinha fé antes de se batizar? Ele dizia que tinha fé, ele dizia, mas tinha fé na prática toda? Com certeza não, a gente pode dizer que com certeza não. Tinha pessoas que foram batizadas e não foram salvas, correto? Então, por isso que ele está falando que é um símbolo, é uma confiança. Então, assim, o momento do batismo acontecer enquanto criança ou adulto, com relação a já possuir a fé, é meio que não muda o sentido do batismo. Porque adultos também se batizam sem crer. Eles dizem que creem, mas eles não têm verdadeira fé. Muitos não têm. Alguns sim, outros não. Minha pergunta não foi muito direcionada nisso aí, não. Com relação a esse símbolo, o que significa para aquele que realmente crê e é batizado, que é uma coisa, uma coisa espiritual de uma coisa física. Entendeu? Aí a minha pergunta foi nessa direção. Porque a criança, né, é físico também, é espiritual para a criança. Sim. Entendeu? Mas não é físico para a criança. Ela não participa dessa coisa física do sacramento. No caso, aí não é o batismo, é a ceia. Né? Acho que a gente pode pensar no sangue deslumbrado das portas. As crianças que estavam dentro daquela estrada, por serem filhos de crente, foram salvos. Você está dizendo com relação às crianças e a ceia, isso, não o batismo. Não o batismo, a ceia. Porque vai chegar um momento em que elas vão receber vão participar desse meio de graça. Assim como nós, como salvos em algum momento da vida, nos convertemos, e antes dessa conversão também, nós não nos utilizávamos de alguns meios de graça, como a oração, como a leitura das Escrituras. Os benefícios dos meios de graça, eles vão alcançar os crentes no momento em que eles puderem se utilizar deles. Entendeu? Tem gente que se converteu aos 70 anos, aos 80, e antes disso não orou. Então ela não recebeu os benefícios desse meio de graça. Da mesma maneira, uma criança que nunca participou da ceia, começou a participar aos 18 anos, até ali ela não recebeu os benefícios do meio de graça. Ela não recebeu esse penhor, essa segurança, ainda que a gente saiba que Deus já sabe de tudo. Tem aquele também do pacto, né? Deus faz o pacto com as famílias. Então, são batizadas aquelas crianças que os pais são Essa parte aí entendi, está esclarecido. Essa questão aí do físico e do espiritual. Mas sério. Na semana que vem a gente vai tratar mais disso, porque justamente vai ser a questão do batismo infantil. Então, o terceiro papel que o sacramento exerce é o de aplicação. Ou seja, é por meio dos sacramentos que a graça especial de Deus é aplicada aos crentes. E o que significa aplicar? É justamente isso, conceder essa graça. Nós vimos que os sacramentos eles são meios de graça, eles são instrumentos por meio dos quais Deus concede a sua graça especial às pessoas. Só que aí uma questão surge. Eu acho que não ficou tão claro quando nós falamos sobre meios de graça, que é a seguinte. Deus, ele sempre e absolutamente só concede a sua graça por meio desses instrumentos? Ou Deus pode conceder graça à parte dos meios de graça? É uma pergunta. Quais são os meios de graça? A palavra, a oração, os sacramentos. São os meios que Deus, os instrumentos que Deus concede a sua graça, por meio dos quais ele concede a sua graça. Agora, Deus está limitado a esses meios de graça? Ele pode conceder a sua graça sem utilizar esses instrumentos? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir da palavra, certo? Mas uma pessoa que está em coma e nunca ouviu a palavra, e nunca vai ter a possibilidade de ouvir a palavra, essa pessoa pode ser salva? Por quê?
Então, os meios de graça, eles são os instrumentos ordinários pelos quais Deus comunica a sua graça. Ou seja, Deus, o próprio Berkoff diz isso, se prende a esses meios para comunicar a sua graça. No entanto, excepcionalmente, Deus pode conceder a sua graça sem utilizar os meios de graça, certo? Então, isso é a exceção. A regra é que Deus utilize a palavra, utilize os sacramentos, utilize a oração para comunicar a sua graça. Mas ele está preso a esses meios em absoluto? Não. Segundo Berkoff, se a gente considerasse que Deus só comunica a sua graça pelos meios de graça, pelos instrumentos, nós seríamos místicos. Ou seja, Deus está preso aos instrumentos. Então, ele não pode conceder a sua graça de modo nenhum. Veja, alguém pode ler, por favor, a Confissão de Fé de Westminster? Não o Catecismo, a Confissão, no capítulo 10, no item 3. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 10, item 3. Que é a resposta à nossa pergunta. Quem achar pode ler, por favor. Capítulo 10, item 3. Esse aqui, as crianças. Isso. As crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito, que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. Obrigado. Então percebam aí que a confissão ela deixa claro que o Espírito ele atua, ele opera quando, onde e como ele quer. Ou seja, é uma resposta implícita a essa questão. Deus pode operar sem utilizar os meios de graça? Sem que uma pessoa ouça a palavra? Pode. Qual é o requisito? Que a pessoa seja eleita. Então Deus pode salvar um eleito que esteja em coma, ou um filho de um crente que nasceu e morreu, ou que tenha sido fruto de um aborto espontâneo. Essa pessoa pode ser salva? Sim. Basta que ela tenha sido eleita. Mesmo que ela nunca tenha ouvido a palavra, ela é salva pela eleição, porque a graça de Deus ela não se reduz aos meios de graça, mas são meio comum, são meio ordinário de Deus comunicar a sua graça especial às pessoas. Ficou claro esse ponto? Deus pode salvar uma pessoa mesmo em coma, uma pessoa que morreu na infância, bastando que ela seja eleita? Então, a afirmação que você está fazendo é que existem cristãos, filhos de Deus, que são eleitos e que nunca vão ouvir falar de Jesus. Seria isso? Seria. Não, sem ouvir a palavra, é o que a confissão está falando. Então, mas esse é o ponto da confissão. A salvação ela é pela graça. A graça, comumente, ela é comunicada pelos meios, certo? Só que, excepcionalmente, o Senhor pode salvar uma pessoa sem que ela ouça a palavra, que é o instrumento para a comunicação da fé. Excepcionalmente, a pessoa pode ser salva sem que o meio seja utilizado. Desde que ela seja eleita, obviamente. Porque falta de entendimento, falta de idade, né? Mas, por exemplo, eu servi em Manaus, né, na Amazônia. Lá tem tribos isolados. Tribos que não têm contato com civilização. Então, podem haver eleitos aí. Pode. Mas pode haver aí. Ele está dizendo que esses meios ordinários de graça, Deus não está preso a eles. Aí ele deu um exemplo ali de pessoas que estão incapacitadas de ouvir. Por exemplo, ele deu o exemplo de uma pessoa em coma. O catecismo, a Confissão de Fé está falando de alguém, de uma criança que morre na sua infância. A pessoa ela é incapacitada. Você está dando um exemplo de pessoas que têm a capacidade de compreensão. Não, para essas pessoas elas não vão ser salvas a parte da pregação da. Posso dar um exemplo que a gente estava conversando ontem? Tá? Então, esse tema é difícil. Se você entrar nessa parte da confissão aí, você vai ficar aí 3 aulas. O Túlio falou que dando aula lá teve uma conclusão danada. A gente tem ouvido muitos relatos de muçulmanos que têm sido salvos têm recebido revelações através de sonhos. Isso tem acontecido muito no Oriente Médio. A pessoa vai dormir e tal, e ela tem um sonho, tem uma visão com Jesus, e a partir dali, veja, é um meio extraordinário. Na nossa realidade aqui não é assim, se alguém é salvo, a gente prega e a pessoa, Deus concede a fé. Agora, essas pessoas, elas têm tido sonhos, mas o que Deus faz depois de dar esse sonho? O sonho é extraordinário, mas depois, necessariamente, ela vai para a palavra. Aí essa pessoa tem um sonho, ouve falar de Jesus, que nunca ouviu, aí ela vai procurar cristãos,
naquela região, ela vai procurar a Bíblia. Necessariamente ela vai procurar a Bíblia, mas por quê? Essa pessoa não está incapacitada. Deus quer salvá-la, ela está numa condição que não chega um missionário, não chega, enfim. Então Deus a desperta do meio para o meio extraordinário, mas ela vai para a palavra. Agora, o exemplo que o Luan está dando é que Deus não está limitado para salvar. Deus não está limitado aos meios de graça, eles são só instrumentos, né? E ele deu o exemplo de pessoas incapacitadas. Quando você vai pregar o evangelho para a Sofia, que vai chegar com 2 meses, com 3 meses. Olha, eu não vou nem entrar nisso aí, porque eu ainda sou mais, ainda penso um pouco diferente, mas enfim, vamos entrar nesse negócio de salvação de criança que morre criança, porque isso é complexo demais, isso é complexo. Por exemplo, senão não vai dar aula, mas assim, parêntese. Há quem crê no meio dos reformados, e Spurgeon era um deles, vários reformados creem que todas as crianças morrem salvas. Todos que morrem crianças salvas, baseado em quê? Romanos 1. Porque os homens são indesculpáveis quando eles têm acesso à revelação. Eles podem ver a revelação, Deus está na revelação, eles não creem, então eles são condenados. Como é que uma criança tem acesso à revelação? Não tem. Então tem uma ala dos calvinistas que acredita que todas as crianças morrem salvas. A confissão de fé diz o seguinte: olha, se for eleita é salvo, se não for eleita não é salvo. Eu acho que esse não é nem um assunto da aula, ele só está dando um exemplo a respeito da possibilidade que Deus não está naquela caixinha ali. Deus não é obrigado a seguir os meios que Ele mesmo criou, são só instrumentos. Porém, se Ele criou esses meios, é razoável supor que Ele os utilize. Ele utiliza esses meios, ainda que Ele não esteja preso a eles. É por isso que a confissão diz que Deus opera além dos meios, sobre os meios, e através dos meios. Isso, exatamente. Exatamente. Tem até uma passagem, se eu não me engano, do filho de Davi, que morreu, que ele fala como se estivesse no céu. Eu não lembro agora a passagem, depois eu procuro e falo. Então, Você deu esse exemplo, você não quis se pegar no texto em si, né? Você só está querendo esclarecer que os meios são meios de graça. são ordinários, mas há exceções. Há exceções, né? Esse é o ponto. Entrar no ponto em si. Então, nós vimos que os sacramentos, eles desempenham 3 papéis. Significar, o que é isso? Eles representam a realidade espiritual, eles simbolizam essa realidade espiritual. Selar, eles são as garantias de que os benefícios de Cristo nos serão concedidos. E aplicar, eles são instrumentos pelos quais Deus nos concede a sua graça. Então vamos ler a pergunta 165, entrando agora especificamente no sacramento do batismo. Vamos ler o que a resposta diz e depois nós vamos fragmentar essa resposta para entender melhor cada parte do sacramento do batismo. Pergunta 165 diz o seguinte: o que é o batismo? O batismo é o sacramento do Novo Testamento pelo qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser um sinal e selo da nossa enxertadura nele mesmo, da remissão de pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna e pelo qual os batizados são solenemente admitidos na igreja visível e firmam um compromisso aberto e por profissão de fé de serem santos, de pertencerem exclusivamente ao Senhor. Vamos fragmentar a resposta para nós compreendermos melhor o que ela quer dizer. Então, a primeira parte diz o seguinte: o batismo é o sacramento do Novo Testamento pelo qual Cristo ordenou a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos percebem que, ao falar em sacramento do Novo Testamento, o catecismo dá a entender que existiam sacramentos do Antigo Testamento? E, de fato, no Antigo Testamento, Berkoff diz isso, os sacramentos eram 2. Quais eram? Os sacramentos do Antigo Testamento, ou selos do Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa. A circuncisão consistia em cortar o prepúcio do menino, do sexo masculino, e esse era um sacrifício que nós chamamos de cruento, ou seja, havia derramamento de sangue para realizar aquele sacramento. O corte do prepúcio era o sinal exterior, no caso, que simbolizava a remoção da culpa e da corrupção do pecado. No Novo Testamento, por sua vez, mais especificamente em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que nós também, cristãos, fomos submetidos a uma circuncisão. Só que essa é uma circuncisão de um tipo diferente daquela do Antigo Testamento. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, capítulo 2? Colossenses, capítulo 2, versículos de 9 a 12. Henrique, pode ler, por favor? Colossenses 2, 9 a 12. Porque nele habita no coração toda a plenitude da
autoridade. Estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, um despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então percebam aí, o apóstolo Paulo fala que nós fomos submetidos a uma circuncisão que não é aquela circuncisão do Antigo Testamento que consistia no despojo da carne, ou seja, em cortar o prepúcio do judeu do sexo masculino. Ele fala que nós fomos submetidos à circuncisão de Cristo. E no versículo seguinte ele fala, sepultados com ele no batismo. Se nós pegarmos essa frase aqui, circuncisão de Cristo, esse de Cristo é o quê? É uma locução prepositiva. Se nós transformarmos isso em um adjetivo, como o Túlio sempre dá o exemplo, o que fica? Circuncisão cristã. E qual é a circuncisão cristã, de acordo com o apóstolo Paulo? É o batismo, certo? Então, no Antigo Testamento, o sacramento um dos sacramentos deles era a circuncisão, cujo sinal externo era o corte do prepúcio. No Novo Testamento, há uma continuidade desse sacramento, mas com uma nova roupagem, que é o batismo, é a circuncisão de Cristo ou a circuncisão cristã. Perceba que o Novo Testamento ele não cria algo novo, ele dá continuidade a algo que já existia lá no Antigo Testamento, assim como a ceia, ela promove a continuidade do sacramento da Páscoa, que os judeus tinham. Nesse sacramento do Novo Testamento, como o Catecismo diz, o sinal exterior perceptível, aquele elemento material, é a água, que deve ser administrada, derramada sobre o batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Notem uma coisa, o elemento material do sacramento é a água, mas também aquilo que se faz com a água, ou seja, existe uma preocupação bíblica não só com o que é utilizado no sacramento do batismo, mas como ele é realizado. Existe um aspecto, então, material e um aspecto formal, a forma como ele é feito. E como deve ser realizado o batismo? Se derrama água sobre o batizando, mas existe uma forma que você deve fazer isso. Que forma é essa? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se uma pessoa batiza alguém e não a batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela está fazendo o batismo corretamente? Não, porque existe uma forma prescrita na Bíblia. Você tem que batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus Trino. Certo? Essa é a correta aplicação do sacramento do batismo. Existe, então, o elemento material e existe um aspecto formal, que é essa forma correta de se fazer. A segunda parte da resposta diz o seguinte: para ser um sinal e selo da nossa enxertadura nele mesmo, da remissão dos pecados pelo seu sangue e da regeneração pelo seu Espírito, da adoção e ressurreição para a vida eterna. Percebam que o batismo ele exerce aquelas funções que nós vimos no começo. Ele é um sinal e, ao mesmo tempo, ele é um selo, ou seja, ele representa algo e, ao mesmo tempo, ele é a garantia de algo que Cristo nos concede. Vou ler a resposta do Gerhardus Voss falando sobre o que significa esse termo nossa enxertadura nele mesmo. Essa expressão significa ser levado a uma união vital com Cristo. Significa tornar-se membro do corpo espiritual do qual Cristo é o cabeça. Tornar-se o ramo da videira verdadeira, participante da vida espiritual e do poder de Cristo. Do mesmo modo que um ramo é enxertado numa árvore, estando em uma união vital com ela e dela recebendo a nutrição e o fortalecimento, assim também está o crente enxertado em Cristo, vivendo, portanto, em união com ele, recebendo dele a sua nutrição e fortalecimento espiritual. Então, o batismo ele representa essa enxertadura em Cristo, a nossa união espiritual com Cristo nosso Senhor. O segundo aspecto que o batismo representa, significa e sela, é que ele é o sinal da remissão dos nossos pecados. Assim como a água é usada para lavar a sujeira do corpo, o sangue de Cristo, a lavagem pelo Espírito Santo, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, a água do batismo representa essa realidade espiritual. Quando nós somos lavados pela água do batismo, é um símbolo exterior da nossa lavagem corporal, que representa essa realidade espiritual da lavagem dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, certo? É aquela relação que nós falamos de sinal e a coisa significada. O sinal é exterior, a coisa significada é espiritual, interior. Quando a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, ela quer dizer que Deus, com base na expiação de Cristo, perdoa nossos pecados e santifica os nossos corações. Essas operações se dão no plano espiritual, como eu disse, e o batismo é a representação visível disso. Agora uma pergunta: pode haver perdão de pecados sem que haja batismo?
o batismo exterior, no caso, a lavagem com água, uma pessoa pode ser perdoada dos pecados sem essa lavagem com água externa? Cite um exemplo. Sim, exatamente. O batismo, a lavagem com água externa, é um símbolo de um batismo espiritual, que é a regeneração, a lavagem dos nossos pecados. Por outro lado, pode ocorrer de uma pessoa ter recebido a água sobre si em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e mesmo assim não ter sido perdoada? Uma pessoa pode participar do batismo e mesmo assim não ser salva? Perfeitamente. Existem pessoas que podem ser batizadas e nunca terem sido perdoadas de seus pecados. Ela só participa, portanto, do ritual externo. Ou seja, pode falar. Existem alguns que acreditam que o batismo, a lavagem externa, ela salva. Só que nós participamos do batismo externo como um sinal do batismo interior, que já nos salva, que nos salvou. Só que assim, uma pessoa nunca pode ter sido salva e participar do batismo achando que ele pode salvá-la. Só que não pode. A mera lavagem com a água ela não tem esse poder. Ela representa a realidade espiritual, interior. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, digamos que uma pessoa, ela não foi perdoada dos seus pecados, ela foi na igreja e quis se batizar por um mero capricho. Nós podemos dizer que essa pessoa de fato foi batizada? Por quê? Porque não houve uma regeneração. Só externo. Às vezes a pessoa não quer nem se enganar, às vezes a pessoa até imagina que esteja salva. E talvez não tenha passado por todos os critérios de estudo bíblico e não chegou a uma conclusão correta, acha que está salvo e não está. O que a gente fala sempre que a igreja visível não é a igreja triunfante, é a igreja que Cristo realmente está salvando, porque muitos acham que estão salvos e não estão. A gente já sabe sobre conversões psicológicas, então eu acho que isso inclui aí. Então, nós precisamos lembrar... Está salvo, mas na verdade não está. Talvez mais à frente até ele se salvar, às vezes acontece, pelo estudo da palavra, mas às vezes no momento que foi batizado, realmente não. Então, nós não podemos dizer que essa pessoa foi batizada de fato. Por quê? Lembre-se que o batismo e os sacramentos eles possuem duas partes, certo? Ele possui o sinal exterior perceptível e a graça espiritual interior. Só que o batismo, para ser considerado como tal, ele demanda uma união sacramental entre as duas coisas. Existe uma união entre o sinal e o significado, entre aquilo que representa e aquilo que é representado. Então, nós só podemos dizer que uma pessoa foi de fato batizada se existe essa união entre o espiritual e o sinal exterior. Então, se a pessoa não participa de Cristo, se essa pessoa não foi salva, se essa pessoa não teve os seus pecados perdoados e participa dessa lavagem, foi apenas disso mesmo que ela participou. É só uma lavagem, é só um derramar de água externo. Mas não é o batismo como a Bíblia afirma, certo? Porque o batismo, para ser considerado assim, precisa dessa união entre a representação e a coisa representada, entre a realidade material e a realidade espiritual. É só quando há essa união que nós podemos dizer que há batismo de fato. Posso fazer uma pergunta? O batismo é o compromisso do batismo, como o Lula está explicando, tem duas partes. Ele é o compromisso do homem com Deus ou de Deus com o homem? Isso é importante. O batismo reformado, como nós pensamos, ele é o compromisso de Deus com o homem ou do homem com Deus? Oi? Não, você está certo. É o compromisso de Deus com o homem. O evangelicalismo, muito derivado do que os romanos pensavam, que a Igreja Católica pensava no período medieval, eles pensam que é o compromisso do homem com Deus. Por isso é essa compreensão equivocada. Os meios de graça não são aquilo que os homens fazem para alcançar a graça. A graça é gratuita, completamente. Como é que os evangélicos pensam a graça? O que eu posso fazer para alcançar uma graça? Olha, se você pode fazer alguma coisa para alcançar uma graça, não é mais graça, você pode fazer alguma coisa. Então, o batismo que salva, que simboliza a salvação, que significa a salvação, é o compromisso de Deus com o homem. Então, um reformado, quando se aproxima dos sacramentos, da ceia, por que nós falamos dos benefícios da ceia? Porque aquele ali não sou eu tentando receber uma graça pela morte de Cristo.
É Cristo comprometido comigo em me transmitir os benefícios do sacrifício dele. Entende? Então Cristo está comprometido com os crentes em, através desses meios, transmitir os benefícios da sua morte. Então isso é importante. Então os sacramentos são um compromisso de Deus com o homem, não nosso com Deus. Eles simbolizam um compromisso de Deus. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então vamos à outra parte da resposta, que diz o seguinte: o batismo, ele também é o sinal e o selo da regeneração pelo seu espírito. O que isso quer dizer? Pergunta: o batismo, ele é responsável pela regeneração? Depende, qual batismo você está falando? Você responde. Batismo, a lavagem com água, ela regenera por si? Ela é sinal, a representação da regeneração. Então, essa é a compreensão que, às vezes, os evangélicos, de modo geral, têm. Que, ao participar da lavagem com água, essa pessoa é regenerada como se ela, só naquele momento, fosse regenerada. Como só naquele momento ela tivesse nascido de novo. Só que a regeneração, ou batismo no Espírito Santo, ela ocorre no momento que a pessoa crê em Cristo. Na realidade, até antes. Porque para crer, ela precisa ser regenerada, ela precisa ser vivificada. Então, o batismo, ele é o sinal e selo. Ou seja, ele é uma representação dessa regeneração, dessa realidade espiritual, que é o novo nascimento. Vejam o que o Gerardo Voz diz sobre isso. Que relação há entre o batismo e o novo nascimento? Os católicos romanos e alguns protestantes afirmam que o batismo por si mesmo confere a regeneração, ou o novo nascimento, de sorte que os dois são virtualmente idênticos e todo o que for batizado foi também regenerado. A grande maioria dos protestantes rejeita esse ensinamento, considerando-o como um erro, que confunde o sinal com a coisa representada. Se o batismo é sinal e selo da regeneração, não pode, portanto, ser confundido com ela. Tito 3,5 é importante quanto a essa relação. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Observe que ele não fala do regenerador lavar, mas do lavar regenerador, que são coisas totalmente diferentes. Não somos regenerados pelo lavar, o batismo externo, mas somos lavados espiritualmente purificados pela regeneração, o novo nascimento. Então o batismo, ele representa, o batismo, quando eu falo o lavar com água, ele representa o batismo espiritual. Então existe o batismo externo, existe um batismo interior espiritual, que é a regeneração, que é o novo nascimento, que é a lavagem, a purificação pela atuação, pela operação do Espírito Santo. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Talvez até por isso algumas igrejas têm aquela questão de quantidade de água, né? Tem que ter uma água em abundância, água corrente, esses detalhes todos. Por isso que para a gente bate um pouquinho de água na cabeça, né? Porque é só questão do símbolo, mas como você está falando que alguns irmãos imaginam que eles estão sendo realmente lavados ali no momento do batismo, aí realmente, né, torna-se importante a quantidade de água, onde vai ser, que tipo de água, né, se é no rio, se é numa cachoeira, tem esses detalhes, né, para quem crê na imersão. Se eu não me engano, os batistas, eles se preocupam com a quantidade de água porque é para representar o sepultamento e a ressurreição de Cristo, porque nós estamos unidos com ele no batismo, tem uma passagem que fala isso. Aí eles acreditam que o batismo seria essa representação do sepultamento e do novo nascimento. Mas eu não sei se eles realmente acham que esse é o momento da regeneração ou se é só um simbolismo mesmo. Eu não sei como os batistas pensam a esse respeito. É só um símbolo, né? É uma compreensão equivocada também do significado da palavra batismo, né? Foi baptizo, né? Que significa imersão. De fato, literalmente significa, mas não está restrito a isso. A parte final, eu vou pular um pouquinho, da resposta diz o seguinte: pelo qual é a outra função do batismo. Ele exerce várias funções, como os irmãos puderam ver. O batismo, ele é o sinal e o selo da nossa regeneração, da remissão dos pecados. E aqui, na parte final da resposta, ele diz o seguinte: o batismo, ele também é o sinal e o selo pelo qual os batizados são solenemente admitidos na igreja visível
e firmam o compromisso aberto e por profissão de fé de serem santos e de pertencerem exclusivamente ao Senhor. Na teologia, existe um campo chamado eclesiologia, que se ocupa da natureza, dos objetivos e do papel da igreja. Lá na eclesiologia, os teólogos eles fazem a distinção entre igreja visível, como a Lúcia falou, e igreja invisível. A igreja visível, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, é o seguinte: a igreja católica, ou universal, que é também chamada de igreja invisível, consta do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Então, o que é a igreja invisível? Ela é a reunião de todos os crentes de todas as épocas, do passado, do presente e dos que serão no futuro. Ela é a reunião de todas essas pessoas e é também chamada de igreja católica ou universal. Não devemos confundir com a igreja católica romana, certo? Católica significa universal, que é essa reunião dos cristãos ao redor de todas as épocas, de fato. Então isso é a igreja invisível, certo? A igreja visível, por sua vez, é o conjunto de pessoas que professam fé em Cristo. Ou seja, todo mundo que fala que crê em Cristo está na igreja visível. Nós não temos como saber em absoluto todos os que pertencem à igreja invisível. Às vezes uma pessoa pode estar na igreja visível, mas não pertencer à igreja invisível, certo? Nem todo mundo que está na igreja é necessariamente salvo, por assim dizer. Então, de acordo com o catecismo, o batismo ele é o sacramento que formaliza a admissão de uma pessoa na igreja visível, certo? No conjunto de pessoas que professam a sua fé em Cristo. Agora, uma pergunta. Se o sacramento do batismo ele formaliza essa entrada da pessoa na igreja visível, isso significa necessariamente que ela só passa a fazer parte da igreja visível após o batismo? Por quê? Por exemplo, a Sofia, ela faz parte ou não da igreja visível? E por que ela faz parte da igreja visível? Se foi batizada, ela faz parte da igreja visível. Não, tô falando da visível. Da visível? É, da visível. Se ela foi batizada, ela faz parte da igreja visível. Mas só depois de batizada ela faz parte da igreja visível? Eu acredito que sim. Você que crê na graça, no pacto, na teologia do pacto, mas não acho que não. Então, de acordo... Você está falando que é uma coisa secundária, no caso, né? O batismo com a água é uma coisa secundária. Então, só que o catecismo ele fala expressamente que, deixa eu ver aqui, os batizados são solenemente admitidos na igreja visível. Então a pessoa só passa a fazer parte da igreja visível depois do batismo? A sua resposta está próxima. Ele foi batizado, não foi? Espiritualmente. Não Então, a Sofia ela faz parte da igreja visível. Uma pessoa não passa a fazer parte da igreja visível só após o batismo. Percebam que o catecismo ele diz solenemente. Ou seja, o batismo ele é o sacramento que dá publicidade. Deus já sabe que a Sofia pertence à igreja visível, certo? Só que o batismo ele é o sacramento que torna público isso diante dos homens, para que os homens saibam que aquela pessoa pertence de fato à igreja visível. Então, os filhos dos crentes eles já pertencem à igreja visível. O batismo ele é o sacramento que dá solenidade a isso, formaliza esse pertencimento à igreja da qual ele já faz parte. Vejam o que diz o Gerhard Voss. Embora sempre tenha existido notável confusão a esse respeito, é evidente que o entendimento de que as pessoas são batizadas porque já são membros da igreja está certo, e é definido pelos mais eminentes escritores da teologia reformada. A chave para essa dificuldade pode estar na palavra solenemente, claramente usada pelo catecismo com o sentido de formalmente ou publicamente. Isto é, aqueles que à vista de Deus já são membros da igreja visível, em razão da sua posição pactual, no caso das crianças, ou da sua profissão de fé, em Cristo e obediência a Ele, no caso de adultos, já são formal e publicamente reconhecidas como membros solenemente admitidos na igreja visível, pelo sacramento do batismo. Podemos dizer que é pelo batismo que as pessoas são publicamente reconhecidas, não apenas como membros da igreja visível em geral, mas também como membros de uma ramificação ou congregação particular da igreja visível, certo? Então, a Sofia ela já é membro da igreja visível e o batismo ele visa dar publicidade a isso. Então, e também mostrar que agora ela pertence a essa igreja local, a essa congregação que faz parte da igreja visível, certo? Mas não necessariamente o batismo ele
só após o batismo a pessoa passa a pertencer à igreja visível. Não é isso que o nosso catecismo diz. Alguém tem alguma dúvida? Eu gostaria de dar um exemplo. Minha avó, quando se converteu, no caso do meu avô, ele não se converteu, apenas minha avó. Ela já tinha 4 filhos. E ela se batizou e o marido não quis que ela batizasse os filhos, as crianças. E naquela época, a igreja pequena, não tinha nem pastor com frequência, era presbítero, e o presbítero orientou ela: não, só não força, não vamos batizar as crianças, porque se a senhora fizer isso, está arriscado ele não querer que nem a senhora nem as crianças venham para a igreja. Então, deixa as crianças, elas serão batizadas depois. Então, foi isso que ela fez. E dos 4 filhos, um se desviou, os outros 3, graças a Deus, permaneceram, mais tarde se batizaram, essa coisa toda. Amém. Então, eu creio que eles eram salvos, eram batizados, né, espiritualmente, mas chegou um momento mais à frente que eles foram batizados visualmente. Mais alguém? A gente está percebendo que o que foi falado nas 2 últimas escolas sobre o assunto, sobre o sacramento, a gente percebeu que existe uma importância do sacramento. Né? O Henrique falou até o batismo salva nessas questões todas. E aí a gente está percebendo hoje que a gente está vendo o outro lado da questão. A grande questão que a gente fala sobre as exceções é nos levar a alguns casos que são exceções, mas a gente não deve esquecer que existe a regra. E basicamente é a regra que comanda todos os nossos afazeres. Porque é muito fácil a gente trabalhar nas exceções e ficar nas exceções. Como, por exemplo, quem foi batizado é quem foi salvo. Mas o batismo existe um significado importante nos nossos meios, por ser um meio de graça, que existe sim um significado importante, como ele falou no ano passado, da ceia. Existe uma facilidade nossa, quando a gente trata de exceções, ficar nas exceções e menosprezar os meios de graça como eles deveriam ser tratados. Sabe? Então, essas exceções são importantes, acontecem, são discutíveis, que a gente fala nas igrejas e várias delas acontecem, só que são exceções, devem ser tratadas individualmente. Você falou de um caso importante da avó, mas com certeza tiveram outros casos que ocorreram da mesma forma. Então, pode ter sido até na mesma igreja. Então a gente percebe, e eu acho que o que deve ser visto é que os sacramentos eles são importantes para mim. Qual o significado que eu dou nele hoje e o que eu trato, como eu trato a minha salvação mediante ao que foi feito também. Porque a grande questão é que a gente fica parando: será que os filhos do crente são salvos? Será que o mundo foi salvo? Será que... Mas vamos tratar das regras e vamos tratar daquilo que está exposto. É como eu vejo isso hoje, como eu estou tratando dessa forma hoje e o que isso significa para mim. Onde está levando minha mente quando eu falo sobre batismo, quando eu falo sobre a ceia do Senhor, qual é a importância que eu dou a esse tipo de situações que eu percebo que é algo que às vezes a gente foge. A nossa mente leva para a gente para um lugar e a gente percebe que a gente não tratou do assunto como deveria dentro de mim. E se a gente vir daqui a um mês falar da mesma coisa, a gente vai falar da mesma situação, toda a mesma coisa. Parece que a gente bota sempre no mesmo lugar. Então, a grande questão é a gente, onde nós devemos ir, a nossa mente, pensando nos sacramentos. O que eles significam sobre a questão da ceia? Como eu trato a ceia no Senhor? Como eu realmente participo? Como é a minha vivência na ceia do Senhor? Porque exceções existem. Isso aqui a gente tem que discutir as exceções, mas são muito pontuais. Assim, são coisas que às vezes a gente fica rodando e eles não fluem. Então, por isso que é importante falar das confissões e dos catecismos, porque
nos esclarece isso e nos leva a um ponto seguro. Porque é fácil demais a gente ficar rodando e ficar, sabe, imaginando coisas. Entendeu? Então, eu acho que aí o ponto que eu acho que aí é onde eu quero chegar, a gente fortaleceu a questão da posição do Henrique trazer a importância dos sacramentos, que são coisas importantes no nosso dia a dia, mas existem as exceções. E aí, na questão toda, é onde está a nossa mente hoje, quando eu vejo esses dois lados. Amém. Você tem essa? Posso falar? Pode. Sabe o que é importante falar do sacramento? Isso é muito relevante na fé reformada, porque se você pensar na reforma, ela acaba de vir de uma igreja na Idade Média. O que era espiritualidade? Talvez a gente até fale um pouco disso à noite, no culto à noite. O que era espiritualidade na Idade Média? Era uns monges que se isolavam, né? Quanto mais isolado do mundo, você era mais santo. Era você ter esse tipo de prática individualista. Quanto mais contemplativo e você ficasse meditando a sós, quanto mais você fizesse isso, você era mais espiritual. Então isso significava você receber bênção e graça e tudo mais. A reforma veio romper com isso. Por quê? Os sacramentos, tanto a pregação da palavra, quanto o batismo, a ceia, eles são atividades individuais ou coletivas? Coletivas. É a atividade do corpo de Cristo. Então a reforma vem mostrando o seguinte: olha, a espiritualidade verdadeira, ela acontece, a graça acontece no corpo, na coletividade, não na individualidade. Então se eu falo o seguinte, olha, é só um símbolo, e poderia também nem existir os meios de graça, eu estou abandonando a própria espiritualidade da reforma, que diz o seguinte: Deus está abençoando o seu povo na coletividade do corpo, diferente do que os católicos pensavam numa espiritualidade individualista. Entendeu? Então é muito importante que Deus está fazendo, Deus está operando santificação, confirmação de fé, todas essas coisas no sacramento, porque Ele está operando santidade do corpo, não de forma individual apenas. No catecismo, só para fechar, ele fala justamente disso, que a eficácia do batismo, ela não se limita ao momento em que o batismo é administrado. Ou seja, a gente acha que é só se batizou e acabou. Só que o batismo ele deve permear toda a nossa vida. E se os irmãos quiserem ler, na pergunta 167, ele diz o seguinte: como devemos nos beneficiar do nosso batismo? O dever indispensável, mas muito negligenciado, de nos beneficiarmos do nosso batismo deve ser cumprido por nós toda a nossa vida, especialmente no tempo da tentação e quando presenciamos a sua ministração aos outros. Ou seja, ele está falando que nós devemos nos beneficiar do batismo não só quando nós somos batizados, mas quando nós vemos o batismo de uma outra pessoa. Pela consideração séria e cheia de gratidão da sua natureza e dos fins por que Cristo os instituiu, dos privilégios e benefícios conferidos e selados pelo batismo e dos nossos votos solenes feitos na ocasião, sendo humilhados por causa da nossa corrupção pecaminosa, por deixarmos de cumprir nossas promessas e andarmos contrários à graça do batismo, pelo crescimento na certeza do perdão do pecado e nas demais bênçãos seladas em nosso favor por este sacramento, fortalecendo-nos da morte e ressurreição de Cristo, em que somos batizados para a mortificação do pecado e a vivificação da graça, e esforçando-nos para vivermos pela fé, para termos a nossa conversação em santidade e retidão, como os que abriram mão de si mesmos por Cristo, e para andarmos em amor fraternal, como que batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então, vejam aí, ele fala que esse batismo, nós devemos relembrar dele a nossa vida inteira. Na tentação, nós devemos lembrar das promessas que nós fizemos quando fomos batizados, de nos dedicar a Cristo, de considerar que nós fomos sepultados com ele no batismo. E só para fechar, vejam o que diz o apóstolo Paulo sobre o batismo. Ele liga justamente o batismo à luta contra o pecado. Ele fala assim em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o apóstolo Paulo ele associa o batismo à união de Cristo na sua morte, mas também na sua ressurreição e nessa novidade de vida. Então o batismo é algo que não deve ficar restrito ao momento em que foi administrado em nós, mas deve permear a nossa vida, os nossos pensamentos. Nós devemos sempre lembrar de tudo aquilo que ele significa para nós, de toda a graça que ele nos comunica. A graça de Deus em nos perdoar os nossos pecados, de
nos sepultar com ele no batismo e também representar a ressurreição, um dia, a glorificação e tudo mais. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos terminar fazendo a oração. Pode ficar de pé, irmãos? Santo Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã na tua casa, em que nós podemos aprender da tua palavra, Senhor, e do sacramento do batismo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lembrarmos do nosso batismo, lembrarmos, Senhor, que ele representa aquela obra que tu fez em nós, Senhor, a regeneração, a remissão dos nossos pecados, Senhor. Nos ajude a lembrar que os nossos pecados são lavados, Senhor, pelo teu sangue, o teu Espírito nos regenerou e nos deu a fé para crermos em ti, Senhor. Nos ajude também a perceber, Senhor, que não devemos negligenciar nem a ceia e nem o batismo, Senhor, pois são meios de graça instituídos por ti mesmo. Que nós possamos tirar proveito deles, Senhor, que nós possamos receber a tua graça, ser fortalecidos em fé, também em comunhão uns com os outros, Senhor, para que nós sejamos semelhantes cada vez mais a ti. Abençoe o culto que virá a seguir, Senhor, abençoe a pregação, a palavra, que também nos comunica da tua graça, Senhor, e que, utilizando de todos esses meios, Senhor, utilizando dos sacramentos, da palavra e da oração, nós possamos ser fortalecidos para que possamos vencer as tentações e sermos mais conformados a Cristo. Esse é o nosso pedido nessa manhã. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.